Olá, tudo bem? Meu nome é Adrine e como vocês viram nesse vídeo, o tema de hoje é um pouquinho complicado, mas eu preciso muito falar sobre isso e principalmente por eu estar fazendo meu doutorado em genética, eu acho que eu tenho um pouquinho de cacife para falar sobre teste genético, sobre riscos e, no meu caso, sobre mutações no gene BRCA1. Continue nesse vídeo e espero que você aprenda. E se você está passando por essa situação, ou se você tem um membro na família que esteja passando por essa situação e precise de passar por teste genético, por favor, mande esse vídeo para essa pessoa, talvez vai ser muito informativo. Então, vamos lá. Se você viu no título, é verdade, eu vivo carregando uma mutação genética. E eu descobri isso faz mais ou menos um mês. Eu fiz o meu teste aqui pelo Canadá, mas basicamente o que acontece é a minha avó, ela faleceu por complicações do câncer, mas quando ela foi diagnosticada, ela já era mais velha. Então, não alertou a família, né? Eu sou de uma família numerosa, minha avó tem 10 filhos vivos, e isso não acendeu nenhum sinal de alerta pra gente na época. Até ano passado, que mais um membro da família foi diagnosticado com câncer de mama, e aí que começou meio que esse movimento dos membros da família serem testados para essa mutação. Então, basicamente, eu precisava ser testada e como eu estou no Canadá, eu fui para a minha médica de família e falei, olha, então, essa situação, esse membro da família tem essa mutação e eu preciso saber se eu tenho também. Porque essa mutação é uma mutação de uma deleção, então é deletado, não tem 3 bases no DNA desse gene que se chama BRCA1 ou BRCA1, que é o Breast Cancer 1. Esse gene é um gene muito importante e um dos genes mais estudados na genética e na medicina, porque é o gene que, quando ele não funciona bem, quando a proteína não está sendo feita da forma que ela precisa ser feita, ela acaba criando o risco aumentado de câncer de mama, de ovário e de pâncreas. Então, basicamente, eu fui para minha médica de família, falei dessa situação e ela me deu diretamente uma referência para eu passar como especialista de câncer de mama para ver se eu preciso ou não ser testada. E aqui no Canadá, pelo sistema da minha província, que eu sou de Ontário, que é o HIP, que é o meu sistema de saúde, eu tenho direito gratuitamente a fazer esse teste se eu comprovar que é por motivos médicos. Se eu mostrar, por exemplo, o teste desse membro da minha família mostrando que eu tenho esse risco. E demorou um pouquinho o processo, porque como é público, como eu sou ainda jovem, eu ainda não tenho nenhuma doença, demorou mais ou menos para mim uns 6 a 8 meses para eu chegar a ver esse especialista. E aí essa especialista me mandou para um hospital aqui de Ontário, que é muito referência em câncer de mama, que é o Women's College Hospital, que é o hospital das mulheres, então são especializados em fazer mamografia e cuidar de pacientes de câncer de mama, ovário, de assuntos femininos, digamos assim, né, reprodutivos, da saúde da mulher. E aí eu fui pra lá, eu tive essa consulta com essa médica, ela olhou todo o meu histórico e aí ela me deu a opção de me testar ou não, e explicou os riscos e o que eu poderia fazer ou não fazer se eu tivesse essa mutação. E aí demorou ainda mais alguns meses para eu realmente conseguir falar com a pessoa que é responsável pelo aconselhamento genético. Aqui tem uma profissão que se chama Genetic Counseling. Ela não é muito conhecida no Brasil, mas aqui é muito mais, que é aconselhamento genético. São profissionais, normalmente que têm mestrado, e que eles têm a capacidade de interpretar o resultado dos testes genéticos de famílias, de crianças, de pessoas que precisam, de alguma forma, descobrir se eles têm ou não alguma doença, variação genética.
E aí eu passei com essa conselheira genética, ela me explicou tudo o que ia acontecer e me deu todas as opções. Aqui eu tinha a opção de fazer o teste exatamente nessa região desse gene específico que se manifesta na minha família, mas ela também me deu a opção de fazer o teste genético de um painel de genes, de mais ou menos, se não me engano, 90 genes. E na verdade eu fiquei muito interessada, eu tinha falado sim pra ela porque eu queria saber, só que por esse eu ia pagar por mim. Esse teste, ele era mais rápido até que o teste da província. Ele chegava, eles mandavam um kit pra minha casa. O problema é que, conversando com meu parceiro, a gente chegou à conclusão que talvez não vai ser o melhor pra mim se eu descobrir que eu tenho várias mutações em vários outros genes. Se o problema era o BRCA1, era melhor eu fazer isso. Então eu voltei atrás e realmente quis testar só pra esse pedacinho do gene. E aí o que acontece? Uma outra coisa no meu histórico que eu acho importante falar é que eu já sabia que eu tinha mutação. E eu já sabia, na verdade, faz algum tempo, porque quando eu tinha 18 anos, eu notei um nódulo no meu seio direito. E é um nódulo até grandinho, era do tamanho de uma azeitona. E aí eu fiquei preocupada, óbvio, fui procurar atendimento médico, e isso estava no Brasil, né? Eu tinha convênio, ainda bem naquele momento, que era pela minha mãe, e eu tive acesso a fazer ultrassons, eu fiz uma mamografia, eu passei em alguns mastologistas, e era meio estranho, eles não sabiam muito como me direcionar, porque eu era jovem, e aí uns falavam que eu tinha que estar muito preocupada em fazer muitas avaliações, fazer cirurgia, o outro falava, não, você é jovem, isso aqui é normal ver nódulos, e aí eu acabei fazendo uma biópsia, que foi uma experiência, assim, obviamente ruim, mas eu fiquei com uma cicatriz, mas era o que precisava ser feito naquela época, eu fiz, e o resultado dessa biópsia foi que era um nódulo benigno, então não era cancerígeno, era normal. Então, eu deixei a vida correr, né, eu fiz tudo que precisava fazer, e assim que eu vim pro Canadá, eu fiz uma consulta final com o mastologista, porque eu ia sair do plano de saúde da minha mãe, já não ia ter acesso, então eu passei com todos os especialistas que eu podia pra realmente ficar centrada em entender a minha saúde. E eu passei nesse mastologista e ele falou, olha, você é jovem, a gente vê nódulos em pessoas jovens, é comum, se você quiser a gente pode fazer uma cirurgia, a gente vai, você tira pra você ficar tranquila, ou se você não quiser, não precisa. E eu já sabia que eu não queria fazer cirurgia. E aí, foi isso, eu falei, ok, tá tudo perfeito. Até que ano passado, esse membro da minha família teve o câncer de mama. E quando isso aconteceu, na hora o nódulo que eu tenho é por causa do BRCA1. Se essa pessoa tem essa deleção, eu tenho certeza que eu tenho essa deleção. Eu tinha um instinto, eu também sou ansiosa, né? Então eu sempre acho o pior, eu sempre assumo que a minha situação vai ser a pior possível. Mas nesse caso estava certa. Então eu fui pro aconselhamento genético, demorou um pouquinho, e ela me deu a recomendação pra eu ir pro hospital fazer esse teste. Então eu só cheguei lá, tiraram meu sangue, inclusive mais sangue do que deveria. Eu sei mais ou menos o quanto você precisa, né, pra isolar um DNA, tipo, tiraram várias ampolas de sangue, eu falei, gente, pra que isso, né? Mas tá bom. E veio a resposta mais ou menos depois de 2 a 3 semanas. E aí eu tava no trabalho, eu tava no hospital, e aí eu sabia que essa pessoa ia me ligar, eu na verdade perdi a ligação, e ela falou, então, você me liga quando você puder. E aí eu desci, fui andando assim no bloco e liguei pra ela, e aí na hora ela falou, você deu positivo, você tem essa mutação. E aí, o que isso significa pra mim? Agora eu acho que a parte que mais interessa a você, principalmente você pessoa que vai ter que fazer um teste genético, ou você que tem um membro da família que tem uma doença rara, uma mutação genética que você precisa saber se você tem ou não. No caso do gene BRCA1, do BRCA1, o risco de câncer de mama, para quem tem uma variante ruim, uma variante patogênica, isso significa uma variante, uma mutação que você sabe o que ela faz, né? Porque é muito comum a gente simplesmente não saber o que a mudança acarreta. Mas, nesse caso, essa mutação é uma mutação claramente patogênica, porque ela perdeu
3 nucleotídeos, 3 bases do DNA, onde deveria ser a sequência completa. Então, a gente sabe que é uma variante patogênica. E o fato de eu ter essa cópia significa que eu tenho 70% de chance de ter câncer de mama até os meus 70 anos de idade. Eu sei, é muito, eu sei, isso dói. E doeu, eu sei que dói. Mas essa é a realidade. Só que alguns detalhes é que esse risco, ele começa a ser contado quando você chega aos 30 anos. Então, quando eu chegar aos meus 30 anos, a cada ano aumenta 2% a minha chance de ter câncer de mama. E esse mesmo gene acarreta a chance, o risco aumentado de ter câncer de ovário. E o risco de câncer de ovário é mais ou menos 40% até os 70 anos. Por que até os 70 anos? Porque o risco vai aumentando ao passar do tempo, porque enquanto mais velha você fica, mais a chance de ter um erro na replicação do seu DNA e mais a chance dessa mutação se aliar com outra mutação e realmente formar um câncer. Então, por isso que a chance vai aumentando, 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 só que ela não vai aumentar para sempre. Ela tem um pico e esse pico é aos 70 anos. Então, no caso, o risco de câncer de mama é 70%, o risco de câncer de ovário é 40% e o risco de câncer de pâncreas é de 1 a 3%. E aí, sabendo disso, é óbvio que eu fiquei muito, muito triste no momento que eu soube. Eu fiquei cabisbaixa, eu fiquei querendo chorar. Eu voltei pro laboratório, assim, tentando me segurar pra não demonstrar e não chorar e não virar uma coisa de todo mundo. Ai, que você tá chorando, o que aconteceu? Eu ter que falar. Mas eu senti a dor. E a dor é principalmente a dor das coisas que eu vou perder, do luto que eu vou ter, de como vai ser minha vida daqui em diante. E aí começa um pouquinho, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre o que fazer, o que pode ser feito para diminuir esses riscos. Então, basicamente, para uma pessoa que tem uma variante patogênica, desse gene, no caso, do BRCA1, ela tem que entrar num serviço, num hospital de alto risco. Então, todo ano eu vou ter que fazer ultrassons, mamografias e talvez ressonância magnética, isso eu ainda não tenho muita certeza. Mas assim que eu tive o resultado, eu já marquei, eu já tive acesso aos primeiros exames, então eu já fiz uma ultrassom e uma mamografia. Inclusive, quando eu fiz a mamografia, foi o momento que eu realmente chorei e desabei enquanto eu esperava, porque eu lembrei da vez que eu fiz a mamografia no Brasil, que doeu muito e que eu chorava, e a mulher, a técnica, não, segura mais um pouquinho, e eu chorava, tá doendo muito, tá doendo muito. E ela, não, você tem que fazer isso, e eu tava assim... E eu tava pensando, né, aqui no Canadá, esperando a minha vez de fazer um mamograma, e vai ser isso pro ano todo. Vai ser, todo ano eu vou ter que fazer isso, e todo ano vai doer. E o problema não é que vai doer, porque se fosse a dor, eu me preparava e passava pela dor de boa o ano todo. Uma vez por ano, né? Mas o problema não é isso, o problema é que eu passo por essa dor, e eu vou passar por essa dor, e eu vou passar por isso cada ano, para talvez descobrir que é esse ano que eu tenho câncer. Isso dói, né? É complicado. Então, falando um pouquinho sobre os riscos. Então, eu tenho que fazer esses testes e também existem outras opções. As outras 2 opções que eu tenho é cirurgia, que basicamente eu posso fazer uma double mastectomy ou uma mastectomia dupla, que significa que eu vou tirar os tecidos mamários dos meus 2 seios e colocar silicone, fazer uma reconstrução, e isso diminui a minha chance de ter câncer em 90%. Então, se eu chegar a 70%, que essa é a minha chance real, eu vou chegar a 70% de chance de ter câncer de mama, se eu tirar os meus seios, essa chance vai ficar reduzida a 10%. E a outra opção é uma droga, que é uma droga também usada para quimioterapia, que se chama tamoxifen. Algumas mulheres que tomam tamoxifen reduzem o risco de ter câncer de mama em 50%. Então, se é 70%, se eu começar nessa droga, eu posso diminuir os meus riscos para ter mais ou menos 20%. E a média da população é bem menor que 5 a 10%, né? O risco natural desse câncer. E aí,
eu tenho essas duas opções, que é fazer uma cirurgia ou tomar esse remédio. Mas particularmente eu vou evitar fazer cirurgia a todo custo, porque eu não gosto de cirurgia, eu nunca fiz uma cirurgia, eu acho que cirurgia é a última opção, é o último cenário, e existem todas essas outras coisas que eu posso fazer antes de fazer a cirurgia. Outra coisa que é bem legal também é que no meu caso, como eu planejo ser mãe e eu planejo amamentar os meus filhos, eu vou no mínimo esperar que isso aconteça, no mínimo esperar que eu tenha meus filhos e eu amamente eles a quantidade de tempo que eu quiser pra tomar essa decisão de tirar os meus seios, que aí no caso eu realmente não teria opção de amamentar minhas crianças. A parte legal disso é que amamentar é protetivo, diminui sua chance de câncer de mama. Um pouquinho, mas diminui. Principalmente se você amamentar por mais de um ano. Então, sabendo dessa história toda, eu, por exemplo, vou ser uma pessoa que eu vou tentar amamentar por pelo menos 4, 5 anos. E se possível, eu vou ficar extraindo leite pra sempre, porque eu sei que isso é bom, tanto pra mim quanto pra criança, né? E aí, falando então de tudo isso e de todos esses riscos e sabendo que agora eu vou ter que fazer teste todo ano pra realmente tentar pegar um câncer se acontecer bem no início, que a gente sabe que se a gente pega no início a chance de cura é muito alta, no caso do câncer de mama, as chances de cura é 95% se você achou o câncer bem no início, mas ainda assim o fato de ter câncer já é uma coisa gigante. É isso que machuca, né? Eu me imaginar lutando pela minha vida, eu me imaginar careca, eu me imaginar passando por aquele momento crucial que muda tudo. Se eu sempre fazer os testes, mas eu nunca tiver nada, é o melhor dos cenários. Mas infelizmente o melhor cenário do teste é eles pegarem um câncer. E é isso que eu estou fazendo, é isso que eu estou olhando. E, cara, nossa, é assim, assustador. Eu posso ter câncer, eu, Adri, todo mundo pode, mas tá tão mais próximo de mim agora e que dói. E, ao mesmo tempo, falando de tudo isso pra vocês, eu me sinto privilegiada, eu me sinto feliz e eu me sinto grata. Por quê? Porque eu estou num país que me deu acesso a todos os testes que eu precisava, que tá me dando acesso absolutamente gratuito a assistente social, a conselheiro genético, a mastologista, a tudo que eu possivelmente precisaria. E eu me sinto muito, muito feliz de eu estar aqui no Canadá para passar por isso, porque no Brasil eu nem ia ter plano de saúde. Inclusive, eu não sei se alguns dos meus familiares têm acesso ao teste porque não tem plano de saúde. Então, se você é um meu familiar, por favor, olhe essa opção. Se você é da parte da minha família, da minha avó materna, é muito importante que você seja testado, que você saiba desses riscos, você procure diminuir os riscos, porque literalmente a gente tá falando de vida ou morte. E agora, depois desse desabafo todo, que agora eu tô até me sentindo mais leve, eu queria falar só de um detalhezinho pra terminar o vídeo num ponto alto, num ponto animado e otimista, que é a perspectiva de teste genético embrionário. Então, o que acontece é que existe uma área que é bem nova, na verdade, da genética, em que algumas pessoas têm conseguido o acesso a testes genéticos para os embriões, então para seus futuros filhos. E aí o que acontece é que talvez, muito provavelmente, eu vou ter acesso a isso aqui no Canadá. Então, no Canadá, os residentes permanentes e os cidadãos canadenses têm acesso a pelo menos um ciclo de fertilização in vitro gratuito pago pelo governo. Então, quando eu me tornar residente permanente, que eu ainda não sou e tá quase lá, eu vou poder, por exemplo, optar por fazer IVF, por fazer FIV, fertilização in vitro. E por que eu faria isso se eu sou uma pessoa saudável e tal, e eu conseguiria, eu não sei, né, mas muito provavelmente eu consigo conceber uma criança naturalmente. Porque aqui eu consigo pagar pelo teste
dos embriões. E aí, o que vai ser feito, basicamente? Eles me mandam para a clínica, o governo me dá acesso a esse primeiro ciclo de fertilização in vitro, eu vou tirar os meus óvulos, o meu esposo, meu parceiro, vai dar o esperma dele e a gente vai fazer embriões. E esses embriões que crescem no laboratório, eles vão tirar um pedacinho de célula do embrião, no estado bem inicial, e eles mandam para a empresa. E aí isso é pago, eu vou ter que pagar por isso, mas é um preço que eu quero pagar. E aí essa empresa faz o teste desse gene. E aí os embriões que não têm essa mutação, eu posso escolher transferir para meu útero e ter esses nenéns. Então, basicamente, isso significa que eu tenho potencial de parar essa doença na minha geração. E aí que vem uma questão muito interessante, na verdade, ética e moral, que eu gostaria muito de ouvir a sua opinião, se você chegou até aqui nesse vídeo. Inclusive, se você chegou até aqui nesse vídeo, coloca um emoticon de um DNAzinho, só pra eu saber que você chegou até aqui. Vai, por favor, eu tô abrindo meu coração aqui, vale a pena, vai. E se você puder dar um joinha também, isso vai fazer toda a diferença pra mim. Eu não faço esse canal de forma monetária, esse aqui é meu espaço pra falar com as pessoas que eu gosto, pra falar com as minhas famílias e com meus amigos. Então, se você tá aqui é porque você é muito especial pra mim. Então, voltando ao tópico, o que eu acho muito legal, essa questão ética, é que até um mês atrás, eu carregava essa mutação, mas eu não sabia. E eu não sofria por isso, eu não ficava triste por isso. E agora que eu sei, óbvio, eu tenho potencial de ficar muito triste, mas eu tô escolhendo não ficar triste porque eu agora é a mesma pessoa de um mês atrás. Eu agora carrego a mesma mutação de que eu carreguei nos últimos 25 anos. A única diferença é a informação, e eu não quero deixar que essa informação seja a diferença entre a minha felicidade, saúde mental e o meu sofrimento. Então, depois que eu pensei nisso, eu consegui lidar com essa situação toda mais tranquilamente. E agora a questão ética é que, sabendo dessa informação, eu simplesmente não posso ignorar o fato de que eu posso passar essa mutação à frente para os meus filhos. Então, eu hoje, tendo a opção de não dar essa mutação para os meus filhos, eu acho antiético eu escolher ter meus filhos de forma natural. Porque aí eu vou estar escolhendo deixar a natureza decidir 50-50, virando uma moeda, se eles vão ter esse mesmo problema que eu, se eles vão chegar a ter 70% de chance de ter câncer. E eu acho que, por eu saber disso, é antiético eu não passar por esse processo de fertilização in vitro e de teste para implantação de embriões. E aí, isso vem um pouquinho da minha angústia, porque eu sempre sonhei em ter filhos da forma mais natural e mais fisiológica possível. Eu já li muito e eu gosto do assunto de fertilidade, de parto, tanto que eu tenho um podcast sobre parto humanizado, né, o 42 semanas, e eu acompanhei muitas mulheres que fizeram fertilização in vitro, e eu vejo o quão difícil é, quão dolorido é, quantos remédios você tem que injetar em si mesmo, o processo de ter que ir pro centro cirúrgico fazer a remoção dos seus embriões é muito difícil. Eu sabia que talvez se eu precisasse fazer, tudo bem, eu já estou informada, mas eu nunca queria passar por isso, né? O problema é que agora eu vou precisar escolher passar por isso, mesmo não querendo, mesmo a minha vontade sendo outra, porque agora quem está em risco não sou só eu, são os meus filhos e os filhos do meu parceiro. E se eu posso escolher terminar essa doença, terminar o câncer na minha geração, eu vou fazer isso. E aí fica uma pergunta para vocês, no meu lugar, o que vocês fariam? Vocês tentariam fazer esse tipo de teste de pré-implantação em embriões? Você acha que é intervenção demais, que deixa pra natureza, é o que é? Talvez na geração dos meus filhos vão ter mais opções de coisas pra fazer, né? Pra reduzir o câncer, talvez vai ter até outras terapias.
Eu não sei, tem muita coisa pra conversar sobre isso e é por isso que eu tô aqui. Eu acho que eu consegui trazer vários pontos e várias reflexões pra vocês, um pouquinho da biologia e do histórico sobre o que significa o BRCA1, o que significa ter uma deleção gênica no BRCA1, e essa é a minha história. Eu fico muito feliz de poder ter compartilhado com vocês. Vamos continuar essa conversa, por favor, nos comentários. Eu vou estar aqui ou no Instagram, me manda uma mensagem se você tá passando por isso. E é isso. Eu queria mandar um beijo pra vocês. Uma ótima semana, um ótimo mês e um ótimo ano pra quem quiser que está ouvindo em qualquer época. E tchau!